Como identificar um falso evangelho? É o nosso tema de hoje. Nossos versículos iniciais, hoje são 2, se encontram em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que, na realidade, não é o evangelho. Observem bem isso aí. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Essa passagem é tremenda, né? Há uma revelação muito grande aqui. Preciosa Igreja do Senhor Jesus, povo abençoado, santos e amados de Deus, mais do que vencedores em Cristo, selados com o Santo Espírito da promessa, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, hoje nós estamos trazendo uma pergunta como tema, né? E pretendemos, claro, responder a essa pergunta da melhor maneira possível. E é um estudo hoje que tem como finalidade abrir o entendimento de quem está chegando novo na graça. Felizmente, este ano de 2021, tivemos muitos irmãos novos, né, se achegando, se somando à família em graça, né, e aprendendo a palavra conosco. Isso, claro, é sempre o nosso maior objetivo, né, fazer as pessoas conhecerem a graça. Então isso alegra muito o nosso coração. E muitos desses irmãos precisam conhecer certos conceitos para facilitar ainda mais o entendimento, e também serve para você que já está em graça, mas que quer aprender alguma maneira de transmitir esse conhecimento. Então eu acredito que esse estudo de hoje vai ajudar muito a você que está novo na graça, e você que está querendo, já está em graça há bastante tempo e está querendo transmitir esse conhecimento de alguma maneira. Eu acredito que esse tema de hoje vai ajudar bastante nisso. Como identificar um falso evangelho? Veja bem, meus amados, se nós olharmos para o mundo ao nosso redor, nós vamos observar que existem diversos evangelhos, entre aspas, né? Ou seja, o que significa evangelho? O evangelho vem do grego euangelion, significa boa notícia, boas novas, né? Então existem muitas notícias que não são boas, mas que elas se disfarçam de notícias boas. Por isso que eu coloco sempre, entre aspas, esses evangelhos que não são a graça. Existem muitos, por isso, inclusive, que vocês observam diversas denominações que se dizem cristãs. E cada uma tem lá a sua verdade, entre aspas, né? E muitas delas, inclusive, dizem, né, que quem não é ou quem não pertence àquela denominação específica não é salvo, não será salvo, né, como se a salvação ainda fosse acontecer. Né? Sabemos que a salvação já foi concretizada, mas muitos defendem que ainda vai acontecer, então que só quem está naquela denominação é que será eventualmente salvo no futuro, os demais não têm salvação. Isso tem muito por aí, porque eles arrogam para eles essa posição de salvadores, é a denominação deles que salva. Quem tem muito esse pensamento são os católicos. Isso, claro, por causa da liderança, né? Não é culpa nem do povo em si. O povo é levado a pensar assim: somente na Santa Igreja Católica é que há salvação. Eu pergunto, qual o fundamento bíblico para isso? Para dizer que uma instituição, porque eles dizem que a Igreja Católica, esse modelo, né, da Igreja Católica foi criado por Jesus. Com todo respeito aos católicos, e veja, amado, você é católico, está me assistindo? Eu falo com todo respeito, eu não estou aqui para tripudiar de você, e, enfim, nada disso. Eu estou aqui falando a verdade do Evangelho. Se você está assistindo é porque Deus permitiu. Então alguma coisa tem aí, né? Onde tem fumaça tem fogo, né? Como diz no ditado. Então se Deus permitiu é porque Deus quer abrir o seu entendimento. Eu penso assim. Então eu não estou aqui para tripudiar de você, isso, aquilo, mas eu preciso falar a verdade. Eles dizem que o modelo católico de igreja, né, essa instituição, que na verdade a Igreja Católica ela é um Estado, né? Ela é um Estado. O Papa ele é, na prática, um presidente de um país, né? Então ela é um Estado. Eles dizem que esse modelo foi Jesus que criou. Amado, sinto muito, não tem isso na Bíblia.
Jesus não veio estabelecer nenhum modelo de igreja no sentido de um Estado, sabe? No sentido de algo burocraticamente formalizado, sabe? Jesus não veio estabelecer uma série de rituais, como tem na igreja, não só católica, mas em todas as outras que se dizem igrejas cristãs, né? Todas são recheadas de cerimonialismo, e muitas dessas cerimônias vêm das obras da lei. A gente já vai falar um pouquinho mais disso. Isso não é um modelo bíblico, sinto muito. Você vai ver aqui claramente, tá, o que eu estou falando. Não tem essa que Jesus fundou a Igreja Católica, que Pedro foi o primeiro Papa, que isso e aquilo. Gente, não tem isso. Entende? Esse, então, é um evangelho falso. É um evangelho falso. Porque não tem fundamento nas Escrituras. Não tem fundamento na revelação da graça. Então, existem muitos evangelhos. Aí houve essa ruptura, né? Houve essa ruptura dos protestantes. Aí, dentro dos protestantes, houve também uma imensa ruptura de vários pensamentos e segmentos. E por aí vai, vocês sabem muito bem disso. Então, cada um desses segmentos tem lá o seu evangelho, entre aspas. Só que, meus amados irmãos, eu preciso dizer uma coisa, em especial para você que está iniciando agora em graça. Na nova aliança, e para a nova aliança, portanto, só existe um evangelho. Nós acabamos de ler, amados, aqui em Gálatas, no capítulo 1, versículos 6 e 7, que este único evangelho é o evangelho da graça. Na Bíblia, historicamente, nós encontramos dois evangelhos. Isso também está registrado na carta aos Gálatas, no capítulo 2. Dois evangelhos. O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Ou seja, da circuncisão, o próprio nome já diz, é um evangelho, é uma boa notícia, portanto, porque evangelho é isso, voltado para os judeus. Circuncisão é isso, judeus. Por quê? Porque a circuncisão, ela era e fazia parte de um dos principais, aliás, né, rituais da lei de Moisés, onde as crianças, obviamente, do sexo masculino, eles eram circuncidados em seu prepúcio. Ao 8º dia de vida, o menino, então, era circuncidado. E essa circuncisão, então, era o principal sinal do judaísmo, né? Por isso que houve, então, esse modo de chamar os próprios judeus se chamavam assim, né? Ah, eu sou da circuncisão. As pessoas diziam, aquele irmão é da circuncisão, ou seja, ele é um judeu, um hebreu, um israelita de nascimento, de sangue, né? Então ele é da linhagem dos israelitas, ele é da circuncisão. Então o evangelho da circuncisão, portanto, era um evangelho, uma notícia para os judeus em específico. E, posteriormente, esse evangelho, aliás, da circuncisão, foi dado para os judeus antes da cruz, antes de Jesus morrer, ressuscitar, estabelecer a graça. Antes disso tudo, ele já havia dado o evangelho da circuncisão para os 12 discípulos dele. Vocês percebem isso? Nós já estudamos isso, amado. Daqui a pouco eu vou deixar uma recomendação para vocês de estudo sobre isso. Obviamente, não vou me aprofundar muito, tá? Posteriormente à ressurreição de Jesus, houve ali o início da igreja primitiva, né, aquela coisa toda. O Senhor então trouxe a revelação ao apóstolo Paulo. Primeiro ele separou Paulo para o ministério e posteriormente àquela separação de Paulo, todo aquele processo que nós conhecemos, né, que Paulo teve um encontro com a voz de Jesus, com uma luz muito forte. Paulo ficou cego, completamente cego durante um tempo, né, e Jesus, então aquela voz, que foi o Senhor Jesus se manifestando para Paulo, perguntou, Paulo, por que me persegues? Por que persegue a minha igreja? Né? Então todo esse acontecimento maravilhoso veio a culminar em quê? Na revelação da graça dada ao apóstolo Paulo. Então, o evangelho que Paulo defendia era, claro, o evangelho da graça. Porque Jesus, ressuscitado, levou Paulo ao paraíso e abriu o entendimento de Paulo para a graça. Então, havia esses dois evangelhos, da circuncisão e da incircuncisão, e a Paulo foi dado, então, da incircuncisão. Por que in? O prefixo in significa o contrário, né? Vamos dizer assim, né? Ou seja, diferentemente do evangelho da circuncisão, o evangelho da incircuncisão, portanto, era um evangelho que não tinha compromisso com os judeus, segundo a carne. Consequentemente, não tinha compromisso com obras da lei, com todo aquele cerimonialismo dos judeus, entendem? Com os mandamentos, tudo mais.
Era um evangelho que não tinha compromisso com isso, por isso mesmo é um evangelho eterno. Porque o evangelho da circuncisão, a gente costuma dizer aqui, ele tinha um prazo de validade. Por quê? Porque haveria, como houve, e historicamente, claro, está comprovado, um juízo sobre Jerusalém, sobre Israel. Entende? Jesus profetizou sobre esse juízo em Mateus 24, Daniel profetizou, o próprio apóstolo Paulo. Né? Então eles sabiam que haveria um juízo. E o evangelho da circuncisão, então, era basicamente uma preparação para esse juízo. Era alertar aos judeus, e claro, só ia crer quem era da salvação, quem era um judeu eleito por Deus para receber esse entendimento, consequentemente ser salvo daquele juízo. Então houve esse prazo de validade porque eles sabiam que haveria então esse juízo e esse evangelho era uma preparação. Ou seja, a mensagem basicamente da circuncisão era essa: olha, judeus, irmãos israelitas, o Messias que vocês aguardam é Jesus. Sabe aquele Jesus que vocês viram? Né? Que ele curava, fazia milagres, muitos andavam com ele, etc. Nós éramos os discípulos dele. Pois é, ele é o Messias aguardado. E ele vai voltar em juízo. Basicamente era isso. A eles, aos discípulos de Jesus de Nazaré, que se tornaram os apóstolos, não foi dada a incumbência de falar da palavra da graça. Percebe? Essa incumbência, então, foi dada posteriormente ao apóstolo Paulo. Vocês estão entendendo o ponto? Então havia dois evangelhos. Só que agora há um só. Porque o prazo de validade, que era o juízo que viria, e aquele evangelho da circuncisão, então, era uma preparação para aquele juízo, o juízo já aconteceu, foi no ano 70. Então acabou aquele evangelho. O único que tem é a graça. Então, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Qualquer ponto, raciocínio, ideologia, o que quer que seja, filosofia, que vá contra o evangelho da graça em qualquer ponto, não é o evangelho. Olha só, eu vou recomendar para vocês, eu não vou me aprofundar muito nisso aqui hoje, mas eu vou recomendar 2 estudos para você que está novo na graça entender isso. Essa questão dos 2 evangelhos, do evangelho de Paulo e sua importância. 2 estudos. O único evangelho de Jesus Cristo. Esse estudo é maravilhoso. E um outro que eu vou deixar é: o evangelho da graça é o espírito da verdade. Gente, esses estudos são muito esclarecedores. Então você que está assistindo aí pela gravação, vai encontrar na descrição do vídeo o link desses 2 estudos. E algum outro eventual que eu venha a recomendar mais à frente, tá? Então, é bom você entender isso. Só existe um evangelho, amado. Qualquer coisa que sai disso, desse evangelho, qualquer coisa que descaracteriza essa mensagem, não é evangelho. Veja, pode parecer. Então, amados, existem muitas pregações no mundo que parecem evangelho. Alguns, inclusive, dizem que é o evangelho da graça. Alguns, apesar de não pregarem a graça de fato, dizem que são pregadores da graça. Isso também tem muito. Então nós temos que ter cuidado e temos que ter uma preparação mental, né, de entendimento, para saber identificar o que realmente é evangelho. Só há um evangelho. Então, por isso o apóstolo Paulo estava chamando a atenção, né, puxando a orelha dos Gálatas. Ele disse: olha, eu estou abismado porque vocês rapidamente abandonaram aquele que os chamou pela graça. Vamos ler novamente o primeiro versículo e o segundo. Olha só, vamos nos atentar aos detalhes aí. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente. Foi rápido. Aquele que os chamou pela graça de Cristo. Observem nesse versículo 6, que é uma revelação interessante aqui. Aquele que os chamou pela graça de Cristo, ou seja, evangelho da graça, para seguirem outro evangelho. Então, que revelação tem aqui? Que há 2 evangelhos. Sendo que o segundo a que Paulo se refere aqui não é evangelho. Percebe? Então, a graça de Cristo é um evangelho e fora da graça, Paulo chama aqui de outro evangelho, mas ele corrige, ou ele salienta isso melhor no 7. Vamos lá. Que, na realidade, olha só o que está sublinhado aí na tela, não é o evangelho. Pegou? O Paulo chamou de outro evangelho, mas ele ressaltou: gente, não é evangelho isso aí. O que os Gálatas estavam ouvindo? Eles estavam ouvindo uma mensagem que misturava fé em Cristo com as obras da lei.
Então isso não é evangelho. Né? Havia um grupo ali que ficava indo pelas igrejas para dizer que a mensagem que Paulo pregava não era verdadeira. E eles é que eram os verdadeiros. Entende? Porque eles defendiam a circuncisão. Eles até pregavam sobre Jesus, mas diziam que a igreja tinha que cumprir obras da lei. Então, amado, isso não é evangelho. Por isso que Paulo falou. Vocês foram chamados pela graça, mas rapidamente vocês estão dando ouvidos a outro evangelho que não é o evangelho. Aí ele completa. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando. Então, veja, essas pessoas que iam lá com essas ideias fora da graça eram perturbadores. Entende? Querendo perverter o evangelho de Cristo. Perversão pura. Então, amado, misturar a graça, que é o evangelho, como nós acabamos de ver, misturar essa graça com qualquer outro elemento fora dela e que a contradiga, não é evangelho. Não é evangelho. Então, o apóstolo Paulo, ele teve, da parte de Deus, esta incumbência de receber esse evangelho da graça, que tinha características específicas, e a principal delas é que não era envolvido com religião, não era um evangelho envolvido, né, com as diretrizes judaizantes, com as obras da lei, com todo aquele costume da religião judaica. O evangelho da graça não tinha compromisso com isso, e não tem, obviamente, né? E Paulo defendeu esse evangelho até o fim, foi a missão de vida dele, como é a nossa hoje. Defender esse evangelho até o fim, para que o povo de Deus alcance o descanso que essa graça pode trazer. Entende? Para que o povo de Deus possa identificar de fato o que é verdade e o que não é, por meio da palavra. Então veja aqui a incumbência de Paulo. Vamos ver aqui alguns registros históricos disso. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Também a Nova Versão Internacional. Porém, aqui Paulo falando, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Percebe? Então a preciosidade da vida de Paulo era a pregação da graça, era ele completar a carreira dele. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o quê? O evangelho da graça de Deus. Você vê que Paulo faz questão de rotular a palavra que ele pregava, né? Não era simplesmente evangelho, porque havia outro, né, da circuncisão. Então Paulo fazia questão de taxar o dele como evangelho da graça, porque realmente era um evangelho que exaltava e ressaltava a graça do Senhor Jesus Cristo para o seu povo. Percebe? Agora veja como Paulo recebeu esse evangelho. Nós lemos lá em cima no início, Gálatas 1, versículos 6 e 7. Né? Vamos ler um pedacinho do contexto agora. Gálatas 1, o mesmo capítulo, agora versículos 11 e 12. Irmãos, então primeiro ele chamou a atenção. Olha, vocês foram chamados pela graça, então vocês conheceram Jesus por meio da graça, o evangelho da graça, e rapidamente vocês estão dando ouvidos para outro evangelho que não é evangelho. Aí Paulo ressalta aqui no 11. Irmãos, eu quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Percebe? Não é um evangelho que foi pregado por homens antes. Eu não aprendi aos pés de Gamaliel, por exemplo, né? Onde Paulo foi criado ali. Eu não aprendi com Pedro, com Tiago, com João. Nenhum deles me passou esse evangelho. Não recebi nada deles em termos de doutrina. Esse evangelho me foi revelado por quem? Versículo 12. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Tremendo, né? Olha só o que Paulo está dizendo. Por que Paulo está ressaltando isso aqui? Você tem que pensar nos porquês, né? Por que ele falou isso aqui? Pensa bem. Porque ele sabia que era o único evangelho que existia. Era o evangelho da graça que ele recebeu da boca de Jesus ressuscitado. Então ele disse, isso que vocês estão ouvindo aí, e que vocês estão aceitando aí de boa mente, né, estão recebendo esse evangelho aí e voltando em obras da lei, né, porque a visão daqueles judaizantes era essa, né? Ó, vocês estão com esse negócio de graça aí, mas na verdade vocês têm que andar na circuncisão. Vocês têm que circuncidar, têm que guardar dias de festa, têm que guardar sábados, têm que fazer acontecer. E a carta de Paulo, então, foi uma reação a isso.
né? Essa carta de Paulo aqui aos Gálatas foi uma reação a isso. Obviamente, Paulo foi informado. Olha, Paulo, o pessoal judaizante está lá dentro da igreja dos Gálatas. Com esse negócio de obras da lei, de circuncisão, de guardar sábado, de cerimônia, não sei o quê. Aí Paulo escreveu a carta. Percebe? E enviou. Para que eles entendessem, olha gente, esse evangelho que vocês estão ouvindo não é evangelho. O evangelho que vocês receberam de mim, sim, é um evangelho, porque este veio direto da boca de Jesus ressuscitado. Tremendo isso, né? Meu irmão. Então é importante você ter em mente isso. Como eu disse, para você se aprofundar nisso, assista a esses 2 vídeos que vamos deixar na descrição do vídeo aí na gravação. Assista aí depois para você entender bem isso aí. Então é importante você conhecer esses detalhes, né? Conhecer o evangelho da graça e as suas características para que você possa identificar o que não é evangelho. Eu vou repetir. Qualquer raciocínio, filosofia, ideologia, o que quer que seja, que é contrário a qualquer característica da graça, que seja um pontinho só, um ponto, é contrário, não é evangelho. Ah, irmão Cristiano, mas ali tem um líder que ele fala algumas coisas da graça. Né? Ele fala da graça, tem alguns pontos que ele cita o apóstolo Paulo, não sei o quê. Mas tem obra da lei? Tem um negocinho aqui, tem uma santa ceiazinha ali, tem uma ablução ali, que são os batismos, né? Tem ali uma cerimônia, um dízimozinho, tem um... Então, amado, sinto muito, não é graça. Pode parecer, mas não é evangelho. Parece evangelho, mas não é evangelho. Então nós temos que ter essa perspicácia, essa sabedoria de identificar isso. E você que está novo na graça em especial precisa ter isso. Para você não ser enredado. Né? Porque você está chegando agora na graça, você está feliz, claro, por ter recebido a revelação, mas tem detalhes que você não entende ainda, o que é normal, porque a revelação, o entendimento, tem aquela revelação inicial, né, aquele estalar inicial da revelação, mas tem todo um processo, né, como Paulo diz, é de fé em fé, de glória em glória, que a justiça de Deus nos é revelada. Entende? A justiça que o Senhor fez já estabeleceu, já está completa. Ela nos é revelada por esse evangelho, e é um processo de crescimento, de estudo, conhecimento, e assim o Espírito Santo vai trabalhando em nossas mentes para nós alcançarmos esses entendimentos. Mas é um processo, sim. Então eu vou passar para vocês alguns exemplos, evidentemente são muitos, mas eu separei alguns aqui para vocês ficarem de olho. Eu acredito que são os mais importantes, os que mais nós conseguimos enxergar no meio do sistema religioso aí, tá? Então o primeiro, amados, ele é praticamente um clichê dentro dos estudos da graça, mas claro, eu não podia me privar de falar que para mim é o mais importante, que é o evangelho. Sempre vou colocar entre aspas, tá? É o evangelho das obras da lei. Amado, veja bem, se você vai participar de uma denominação, o que já é um erro, e você vai ver isso já, é um erro, tá? Participar de denominações religiosas, ficar preso em 4 paredes denominacionais, isso não é para nós, isso não é para os filhos de Deus. Mas se a pessoa vai participar de um local desses, e ainda por cima tem obras da lei, meu irmão, fuja imediatamente, tá? Vamos ler aqui, para não ficar nas minhas palavras, Gálatas, capítulo 3, versículos 9 e 10. De modo que os da fé, ser da fé aqui no contexto, significa não ser da lei, tá? Tá bom? O que é, irmão Cristiano, ser da fé? É não estar debaixo de obras da lei. Então, aqueles que não vivem na lei são os da fé, tá? De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Olha só. Todos quantos, pois, são das obras da lei, aí Paulo faz um paralelo, né? Os que não estão debaixo da lei e os que estão. Os que não estão são abençoados com o crente Abraão. Agora veja os que estão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Perceberam aí o ponto importante que está aí? Você vai em uma denominação religiosa e lá tem uma obra da lei. Vamos imaginar o jejum. É um dos mais presentes no meio do sistema aí. Vamos fazer um jejum para alcançar a vitória. Vamos fazer um jejum para nos santificarmos mais para Deus, para buscar poder, sei lá para quê, né? Jejum é uma obra da lei.
É um mandamento da lei de Moisés, claríssimo, no Antigo Pacto, para os judeus. Tá? Você vai nessa igreja e tem lá, igreja, né? E tem lá, vamos instituir um jejum da glória de Deus na sexta-feira. Isso não é evangelho. Pode parecer, porque ele fala-se de Jesus, né? Você vai numa denominação religiosa lá chamada cristã, eles falam de Jesus. Mas a visão deles, primeiro, está em Jesus de Nazaré, segundo a carne, a manifestação de Jesus que estava debaixo da lei, e eles vivem praticando certas obras como se fossem da graça, e o jejum é uma delas. Então você vai lá e observa. Eles dizem que pregam Jesus, mas colocam obras da lei. Olha só, eu vou deixar na descrição do vídeo algum estudo sobre obras da lei. Nós temos alguns, eu vou escolher um e vou deixar na descrição do vídeo, tá? Eu não sei exatamente o tema que eu vou escolher, mas quem estiver assistindo pela gravação vai encontrar um link para você entender, irmão Cristiano, o que são então essas obras da lei. O jejum é uma delas. Existem outras que são disfarçadas de obras da graça. Eles dizem assim, Jesus instituiu cerimônias para a nova aliança. Mentira. Jesus veio acabar com o cerimonialismo. Ele não veio para instituir cerimonialismo nenhum para a graça. Só que essas obras estão dentro das igrejas como se fosse algo da nova aliança. Então, para você... mas irmão Cristiano, quais são os exemplos? Eu dei o exemplo do jejum. É evidente que eu vou deixar a recomendação de estudos mais profundos para quem quiser se aprofundar. Eu quero que você entenda o seguinte. Você ouviu uma obra de lei dentro de uma igreja, só o fato de a pessoa estar ali já é algo que vem da lei, já nós vamos falar disso. Só o fato de a pessoa estar frequentando um templo, a gente já vai ver isso aí já é algo contrário à graça. Né? Você vai num templo instituído, reconhecido pelo Estado, né? Uma coisa burocrática, placa denominacional. Isso não é da graça. A gente já vai ver isso aqui em detalhes. Tá? Então, o evangelho das obras da lei não é evangelho. Então você vai na igreja, tem os jejuns, tem o que eles chamam de Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, que na verdade foi a última Páscoa, que também era um mandamento da lei que Jesus cumpriu. Mas Cristiano, amado, assista ao estudo aí sobre obras da lei que eu vou deixar para você se aprofundar. Aí você vai e tem... guarda sábado, algumas denominações têm isso, né? Guardar um sábado de 24 horas. Amado, tudo isso é obra da lei. E as denominações estão cheias disso aí. E às vezes tem uma só, como eu disse. Mas Cristiano, eu vou numa igreja ali que prega a graça, mas ali só tem um jejumzinho de leve. O pastor ele fala do jejum, que é importante para quebrar a carne, mas na verdade ele prega a graça. Não, amado, não é evangelho. Colocou o elemento da lei, um só. O que nós acabamos de ler, amado? O que Paulo disse? Olha, está escrito, aquele que não fizer todas. Então, se você faz uma obra da lei, um requisito, você está obrigado a praticar todos. São 613. Né? Houve aqueles primeiros 10 mandamentos e deles redundaram, né? Abriu-se o leque e foi incluído muitos mandamentos, alguns pelo próprio Deus, mas muitos mandamentos de homens. Né? Muitos dos mandamentos que estavam na lei não vieram nem de Deus, foram criações humanas e foram inseridas e redundou em 613 mandamentos. Você quer viver nisso ou você quer viver pela fé? Percebe? Se você pratica um, tem que fazer todos. É assim que está a maioria aí do sistema. Então, evangelho das obras da lei não é evangelho. Segundo exemplo que eu trago hoje, para você identificar um falso evangelho, é o que eu acabei de falar agora. O evangelho, entre aspas, templário. Meus amados, olha só. A pessoa diz, eu prego a graça, a nova aliança. Colocou você dentro de um templo, não é graça. As pessoas dizem que os templos... E eu coloco templos entre aspas, porque templo, na verdade, somos nós, né? É um erro a gente falar somos no plural, né? Somos os templos. Veja, gente, isso é errado biblicamente, tá? Nós não somos os templos, não são vários templos. Nós, todos juntos, somos o templo. É um só. A nossa união é que faz o templo. Percebe? Mas o sistema chama os prédios que eles constroem de templo. E colocam as pessoas lá dentro. E, pior, dizem que Deus só se manifesta lá.
Deixa eu contar uma coisa para vocês que eu já falei muitas vezes aqui, mas eu vou lembrar e vou falar para quem não ouviu ainda. Existe um certo líder que ele diz pregar a graça, há muitos anos inclusive. Eu não sei o que ele fala agora, o que é que ele pensa agora. Tá? Tem muito tempo que eu não tenho contato com nada que esse líder fala. Mas na época que eu cheguei a ver algumas coisas desse líder, uma das coisas que ele dizia é que o prédio onde a igreja dele se reunia era o endereço de Deus na terra. Amado, você já parou para pensar o quão absurdo é isso, principalmente para quem diz pregar a graça? Veja, eu não ouvi ninguém me dizer, eu ouvi ele falar, e era inclusive um slogan, o endereço de Deus na terra. Oh, meu amado, pelo amor de Deus. O endereço de Deus na terra é um templo construído por mãos humanas? Não, o endereço de Deus na terra somos nós. Entende? Então, esse evangelho templário... Ah, irmão Cristiano, você é contra reuniões? Olha, amado, eu particularmente não sou. Existem até pessoas mais radicais aí, alguns até me escrevem, mandam e-mail para mim, comentam no YouTube. Ah, Cristiano, você fala de reunião, isso aí não é da graça. Olha, amado, eu vejo reunião na Bíblia, tá? Eu vejo os irmãos se reunindo na Bíblia, historicamente ali. Só que a visão bíblica, o pensamento bíblico ali, eram reuniões íntimas. Os irmãos se reuniam intimamente na casa dos irmãos. Esse é o modelo bíblico. Tá? Existe o modelo templário. Nós aqui defendemos o modelo bíblico. Então veja, há condições, vamos imaginar. O que Jesus disse? Primeiro, o que Jesus disse? Onde estiverem 2 ou até 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. O que essa frase traz na nossa mente? 2 pessoas se reuniram, é a igreja reunida. Percebe? 3 se reuniram, é a igreja reunida. Biblicamente aparece isso. Veja, existem 2 conceitos de igreja na Bíblia, né? O conceito principal é a visão universal de igreja, ou seja, a junção de todos os filhos de Deus, de todos os tempos. Nós formamos a igreja do Senhor. Esse é o conceito, né? Então, quando Paulo disse, olha, o Senhor se entregou pela igreja, ele não está falando num sentido local. Ele está falando da igreja, no sentido universal. Esse sentido é o principal. Ou seja, independentemente de você estar reunido fisicamente ou não com alguém, você é a igreja, claro, junto com todos os filhos, tá? É o grupo que é a igreja. Então, universalmente, nós somos igreja, mesmo porque o Senhor nos reuniu nele. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo disse que o Senhor convergiu nele todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ou seja, todos nós estamos reunidos em Cristo, amados. Somos um nele, percebe? Esse é o conceito de igreja. E, biblicamente, existe o conceito de igreja local. Alguns irmãos que têm a mesma visão se reúnem em função daquela visão. Eu não sou contra isso particularmente. Esse modelo bíblico, não. Então, se há na sua cidade, por exemplo, você que pensa na graça, tem a mente da graça, de repente teu vizinho, teu amigo de escola também tem essa visão. Ora, vocês querem se reunir para estudar. Mas qual é o problema disso? Eu não vejo problema nenhum nisso. Irmão Cristiano, vou me reunir aqui na minha casa, chamar uns irmãos, uns vizinhos, vamos fazer aqui, louvar a Deus, estudar a palavra em graça. Ótimo, amado, maravilha, ponto. Mas isso é algo eventual. Porque a visão de igreja mesmo, como eu disse, a principal visão é o sentido universal. Então, o evangelho templário, que diz que a igreja é um prédio, que a igreja é algo que tem um CNPJ, tem uma placa denominacional, é registrada no Estado, né, que tem toda essa coisa humana, isso não é igreja. E mais, te obrigam a frequentar, dizem que se você não for naquele templo vai perder a salvação, que o diabo vai fazer acontecer e que Deus vai pesar a mão sobre você porque você não está congregando. Tudo isso é balela. Repito, há possibilidade de você se reunir em graça com alguns irmãos, fazer uma reunião íntima na casa de alguém. Amém, maravilha. Faça, não tem problema nenhum. Mas você não depende disso para ser igreja. Esse é o meu ponto aqui. Quer se reunir em graça? Eu sou favorável. Eu, irmão Cristiano, sou favorável. Quer reunir em graça? Na casa de alguém, num espaço, numa garagem? Ótimo, maravilha. Passou disso, é evangelho templário. Então você tem que ter cuidado com isso. Porque o templo não é pedra. O
templo somos nós. Olha, amado, vamos ver isso aqui biblicamente? Olha só. Vamos ver primeiro na história, no aspecto histórico da Bíblia, e depois no Evangelho. Historicamente, nós vemos o caso de Estevão. Estevão foi um personagem muito importante. Estevão, então, ele foi acusado e foi inclusive preso, né? Ele foi recolhido por ser acusado de pregar contra a lei. Olha que tremendo, né? Então ele foi preso e foi levado até o Sinédrio. E lá no Sinédrio ele se defendeu. A defesa de Estevão aparece no capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, né? Então ele se defendeu, e na defesa ali de que Estevão fez da vida dele, do que ele pregava, ele contou a história, ele resumiu, né, toda a história dos israelitas, desde Abraão. Ele vem falando. Em certo ponto de sua defesa, ele fala do templo que foi construído, né? Do tabernáculo e depois o templo que foi construído por Salomão, etc. Veja o que ele diz no contexto logo depois disso. Olha que interessante. Atos 7, versículos 48 e 49. Olha o que ele falou na defesa dele. Todavia, o Altíssimo, que é o Criador, é o Deus sobre todos, não habita em casas feitas por homens. Pegou? Como diz o profeta, 9. O céu é o meu trono. Olha só que coisa tremenda, irmão. Amado, eu fico arrepiado ler um negócio desse. O céu é o trono de Deus, meu irmão. E a terra, o estrado dos meus pés. Que coisa linda, né? Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Epa! Pegou? Agora vamos ver o apóstolo Paulo, também na história, Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra. Olha o que Paulo disse, não habita em santuários feitos por mãos humanas. É o cristiano que está falando? Deus não está no prédio de nenhuma igreja, entre aspas. Esse evangelho templário não é evangelho. Essa obrigação de frequentar um espaço supostamente santificado, onde Deus supostamente habita lá e se manifesta lá, isso não tem na Bíblia. A Igreja Católica defende muito isso, né? Eles chamam os prédios dele de igreja. A nossa igreja, a nossa paróquia. Aqui é igreja. Não. Ali é um prédio. Não é igreja. A igreja é onde o povo se reúne em função da graça. Porque se a reunião não é feita em graça, também não tem nada a ver com o evangelho. Percebe? E em qualquer lugar. Então, se eventualmente você quer... tem uns irmãos aqui que querem estudar, eu não tenho espaço, vou fazer na praça. Na praça da minha cidade tem uma praça maravilhosa com a coberturazinha lá, vou fazer lá. Amém, ali a igreja está reunida. Porque são as pessoas. Vocês estão percebendo? Ponto. O Senhor não habita em templos de pedra. Deus não tem relação com construções humanas. Então qualquer evangelho, entre aspas, que defenda isso, não é evangelho. O templo somos nós. Então nós vimos na história Estevão, mas não só Estevão, o próprio Paulo dizendo isso. Agora veja o que o mesmo Paulo diz aqui no evangelho, 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem, é uma pergunta retórica, né? Ô Coríntios, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, acho que não tem mais o que falar sobre isso, né? O santuário de Deus são os filhos do Senhor, reunidos ou não. Como eu disse, é o conceito universal, que é o principal. Nós somos a igreja, todo o conjunto dos filhos de Deus, todo o cosmos dos filhos de Deus, é a igreja, é o santuário, é o templo. Pegou, né? Pois é. Terceiro ponto, terceiro exemplo. O evangelho, mais uma vez entre aspas, do livre-arbítrio. Sabe esse evangelho que a pessoa tem, ou teria, né? Um livre-arbítrio suposto, né? Para receber ou aceitar, no caso, não é nem receber, né? A visão deles é aceitar, né? Então, essa visão de que as pessoas teriam
o poder ou a permissão de Deus de aceitar a Jesus, isso não é evangelho. Não é evangelho. Veja, primeiro, não existe livre-arbítrio na Bíblia. Ah, mas Cristiano, não existe. O ser humano tem um certo arbítrio, mas só quem tem livre-arbítrio é Deus, para começar. Então nenhum ser humano tem a capacidade de escolher ou teria, de escolher ser de Deus. Eu escolho ser de Deus. Eu escolho aceitar Jesus. Eu é que escolho Deus como Pai. Isso é um absurdo. Isso não faz nenhum sentido. Mas isso é apregoado em quantas igrejas? Igrejas, entre aspas. Em quantas? Pensa aí. Algo que... Olha só, irmão, vamos lá. Algo que não existe na Bíblia. É pregado em... Vamos chutar aí um número? 99,9% das chamadas igrejas. Porque você que aceita Jesus, é o seu livre-arbítrio. O líder, pastor, bispo, padre, apóstolo, sei lá quem. Onde está isso aí na Bíblia? Não, veja bem, porque... Eu vou deixar mais um estudo na descrição do vídeo, na gravação. O blasfemo conceito de aceitar Jesus. Nós temos um estudo profundo sobre isso. O blasfemo conceito de aceitar Jesus. Não existe isso. Foi o Senhor quem nos aceitou, por assim dizer. Porque foi Ele quem nos escolheu como filhos. Ele elegeu os filhos dele e predestinou os filhos dele. Isso é uma coisa que está no controle dele. Você vai questionar Deus? Ah, mas isso é injustiça. O Paulo falou lá na carta aos Romanos, quando ele fala de eleição, né? Ele pergunta assim, há injustiça da parte de Deus na eleição? Aí o próprio Paulo diz, de modo nenhum. Porque todos os atos de Deus são atos de justiça. Então essa história de livre-arbítrio para aceitar Jesus, isso não é evangelho. Você ouviu isso em alguma igreja? Foge, não é evangelho. Romanos 3, versículos 10 e 11. Como está escrito, não há nenhum justo. Olha só, o que Paulo está citando aqui é no sentido de que não há nenhum justo em si mesmo. Você entende? Não há nenhuma pessoa que poderia, em algum momento, se fazer justa. Esse é o ponto, tá? Então não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Ninguém que busque a Deus. Meus irmãos, que você quer algo mais claro do que isso? O apóstolo Paulo disse o seguinte, aqui ele disse, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, porque em outra ocasião ele disse, olha, nós não somos capazes de pensar sequer alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Lembram-se dessa frase de Paulo? Olha o que ele disse, nós não somos capazes nem de pensar. Isso, amado, do ponto de vista espiritual, tá? O sentido é esse. Espiritualmente, nós não temos capacidade de pensar em nada, muito menos de escolher Deus como Pai. Eu te aceito, Deus. Você está batendo na porta do meu coração, eu te aceito. Vamos lá, amado, acorda para a vida. Não existe isso. Esse evangelho do livre-arbítrio, do homem ter o poder de escolher Deus, de querer ser filho de Deus e ser salvo por seu livre-arbítrio, não tem isso na Bíblia. Como eu disse, Romanos 9,16, no contexto, Paulo está falando de eleição. Olha o que ele diz. Isto, irmão Cristiano, você está lendo só um versículo isolado. O que é isto? Veja, amado, no contexto todo, não só no capítulo 9. O Paulo vem falando de eleição, predestinação, desde o 8. E o capítulo 8, 9, 10, 11, ele vem destrinchando todo esse assunto. Aí ele fala, isto, ou seja, a eleição, esse é o assunto do contexto, a eleição não depende de quem quer, pelo amor de Deus. Está sublinhado aí na tela. Ou de quem corre, ou seja, de quem se esforça, né? Esse é o sentido. Mas de Deus que usa de misericórdia. Amado, olha só, a misericórdia de Deus pertence somente aos seus filhos. Então aqueles a quem Deus teve misericórdia é porque era filho dele. Entende? Então dependeu totalmente disso você ser filho de Deus. Dependendo da misericórdia dele. Porque ele te escolheu, te elegeu como filho. Isso não dependeu de você acabou de ler comigo aqui, mas sim da misericórdia de Deus para com os seus filhos.
Então esse evangelho do livre-arbítrio, de aceitar Jesus, não é evangelho. Isso é papo furado. Entendeu? Essa história de eu que escolho e eu que tenho livre-arbítrio, e se eu não me mantiver ali firme, eu vou perder a salvação. Tudo isso é conceito balela. Tudo isso é mentira, é engano, é engodo. Mas as pessoas aí, amado, 99% estão envolvidas com isso e dizem que estão no evangelho. Então, percebeu? Vou ali visitar ali uma congregação que a minha amiga me convidou. O cara, no final, mandou aceitar Jesus. Preguei aqui o evangelho. Quem quer aceitar Jesus para ser salvo? Sai fora. Não existe evangelho de livre-arbítrio. Um outro exemplo. Estamos quase encerrando, tá? Um outro exemplo. O evangelho, entre aspas, das bênçãos circunstanciais. Sabe aquela ideia de você estar abençoado e não ser? Isso também está na esmagadora maioria das denominações chamadas cristãs. Eles dizem que você é abençoado circunstancialmente, ou seja, você faz principalmente a chamada teologia da prosperidade, né? Então você tem que fazer uma campanha, se esforçar, dar o seu tudo, passar o óleo, pegar a bala ungida, essas coisas todas, né? Para você estar abençoado. Percebem? É uma coisa circunstancial. Então você fez a campanha, não sei o que, aí você vai esperar. Se manifestar a bênção que você quer, aí você vai estar abençoado. Mas eu fiz a campanha, pastor, não se manifestou nada. Porque você não teve fé, irmão. Porque você quebrou a campanha. Porque você não passou o óleo direito na cabeça. Porque você não jejuou. Porque... Aí eles inventam várias desculpas. E a pessoa fica ali lutando, tentando ser... que na verdade o conceito não é ser, mas estar, né? Então ela fica buscando estar abençoada, pensando que bênção é coisa material. Comprei um carro, consegui, Deus me abençoou, consegui comprar um carro, agora eu sou abençoado. Não, você, na sua visão, você não é, você está. Porque se sua visão é ser abençoado no sentido de ter um carro, ou de comprar uma casa, ou de arrumar um emprego, então você não tem a visão de ser, mas de estar. Porque quando você não tem essas coisas... Aí você pensa, poxa, Deus não me abençoou, poxa, Deus me amaldiçoou. Vocês estão percebendo o ponto? A visão bíblica de bênção são bênçãos espirituais nos lugares celestiais, é no espírito, percebe? Temos todas elas. Então, veja, eu sempre digo isso aqui, independentemente da sua posição aqui na terra. Veja, todos nós podemos passar por momentos difíceis, infelizmente, amado, eu não vou tapar o sol com a peneira. Todos nós podemos, eventualmente, passar em momentos difíceis. Mas, independentemente de você estar num momento difícil, ou você estar num momento virtuoso na sua vida, com conquistas e tal, tudo isso é muito bom também, mas, independentemente disso, você é um abençoado. Você pode notar que Paulo ensinava isso, né? Que os filhos de Deus eram abençoados com todas as bênçãos. Amados, se vocês estudarem a história da igreja no início, vocês vão ver que a esmagadora maioria passava por necessidades. A coisa não era fácil nos irmãos naquela época, não. Tanto que havia coletas nas igrejas um pouco mais abastadas, né, os irmãos um pouco melhores financeiramente, havia coletas para poder suprir necessidades de outras igrejas. Vocês estão percebendo o ponto? Agora quer dizer que aqueles irmãos, então, que estavam em necessidade, que estavam precisando receber auxílio de outros irmãos, eles, então, não eram abençoados? Não é isso que eu vejo, né, no Evangelho. Eles eram abençoados com todas as bênçãos, mas estavam passando um momento de dificuldade. Vocês estão percebendo? Então a sua visão não pode estar nas coisas da terra, porque a Bíblia diz, eu ando por fé e não pelo que vejo. Isso não é claro para você na Bíblia? Paulo disse, visto que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Então você passa uma circunstância terrena difícil, é o que você está vendo. Mas o que a fé diz para você? Que você é um abençoado, ponto. Só o fato de você ser filho de Deus e estar em Cristo, você é um abençoado. Efésios 1:3. Só para não ficar nas minhas palavras, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, olha só, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo, nós já estamos em regiões celestiais, porque espiritualmente estamos assentados no céu, né? Nós estamos no céu espiritualmente e o céu habita em nós. Percebe? Estamos unidos ao céu.
E somos abençoados com todas as bênçãos. Estamos completos espiritualmente, nada nos falta. Eventualmente falta materialmente? Ora, pela fé você pode alcançar. Veja, eu não sou contra, sabe, essa visão de que pela fé você pode fazer manifestar algo que você precisa. Por que eu não sou contra isso? Porque o próprio apóstolo Paulo, precursor da graça, disse assim, olha, ô Filipenses, não andem ansiosos, apresentem a Deus os vossos pedidos. Façam com que os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. O Paulo estava falando de demandas materiais. Então, em vez de andar ansioso, peça a Deus. É a direção apostólica, por isso que eu acredito nisso. Então eu creio, pode se manifestar? Claro que pode, irmão. Mas veja, a sua vida não depende de coisas materiais. A sua visão sobre você mesmo, de ser um abençoado, filho de Deus, isso não depende de coisas materiais, amado. É isso que você tem que entender. Eventualmente vai se manifestar pela fé? Claro, glória a Deus. E quando se manifestar, glorifique a Deus, agradeça. Manifestou-se aí na sua vida uma prosperidade, uma bênção, louvado seja o Senhor, claro. Mas independentemente disso, você é um abençoado em Cristo Jesus. Tá? Para encerrar então, quinto exemplo de hoje, como identificar um falso evangelho. Então, vamos recapitular os 4 primeiros. Vamos lá. O evangelho das obras da lei. Colocou obras da lei, não é evangelho. Vai ter estudo aí na descrição do vídeo. Tá? Evangelho templário, que fica colocando templos de pedra em evidência, como se Deus se manifestasse ali, como se você não estivesse submetido àquilo, você não é filho de Deus e perdeu a salvação. Essa bobagem toda, né? Esse evangelho templário não é evangelho. O evangelho do livre-arbítrio, colocou livre-arbítrio, aceitar Jesus, não é evangelho. Percebeu? Evangelho das bênçãos circunstanciais, isso não é evangelho. Sabe? É teologia da prosperidade material. Isso não é evangelho. Tá? E, quinto exemplo, um evangelho que não fala da cruz. Ou seja, um evangelho, entre aspas, que não evidencia o que Jesus fez no Calvário. Vocês podem notar, amados, que todos aí que dizem, a esmagadora maioria que diz pregar Jesus, não enfatiza a cruz. Eles falam muito de Jesus de Nazaré, que Jesus fez isso, fez aquilo, aquela coisa toda, né? Observam Jesus segundo a carne quando o próprio Evangelho diz que eu não tenho que ver Jesus segundo a carne. Em 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 16, diz isso, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que eu tenha conhecido Cristo segundo a carne, Jesus de Nazaré, agora eu já não conheço desse modo. O Evangelho diz para não conhecer Jesus segundo a carne, para não observá-lo segundo a carne. Por quê? Porque Jesus segundo a carne estava debaixo da lei. É claro que eu sempre digo isso, é claro que você pode filtrar aquilo que Jesus ensinou. Há muitas coisas boas, maravilhosas, de amor, né? Tem muita filigrana da graça em Jesus de Nazaré, e você com olhos iluminados consegue observar e destacar isso. É o que a Bíblia diz, né? Examinai todas as coisas e retém o que é bom. Então você vai olhar a história de Jesus de Nazaré, você vai reter o que é bom do que ele fez. Mas existem muitas coisas que Jesus fez e ensinou que tinham relação apenas com a lei e com os judeus naquela época. Entende? Então, as pessoas se apegam muito nisso e não falam da cruz. Não falam que na cruz, por exemplo, Jesus aniquilou o pecado. Não está escrito em Hebreus 9:26 que o Senhor, por sua morte, aniquilou o pecado? Pois é, o sistema todo diz que todo mundo é pecador. Como assim se Jesus aniquilou o pecado? Eles dizem que as pessoas são novas criaturas e pecadores ao mesmo tempo. Isso não faz sentido. Como assim as pessoas são pecadoras e novas criaturas ao mesmo tempo? Eu vou deixar 2 estudos aí, mais 2 que eu me lembrei agora. Já nascemos novas criaturas e um estudo sobre o pecado. Eu não lembro o tema agora, mas fala especificamente do pecado. Vou deixar esses 2 aí na descrição também para quem está pela gravação. Então, o evangelho que não fala dos benefícios da cruz, não fala que o Senhor aniquilou o pecado na cruz, que o Senhor encerrou a lei na cruz, as obras da lei, tudo acabou, o cerimonialismo. Ninguém fala isso. Ficam só exaltando, falando, né? Jesus de Nazaré, que fez, e curou a mulher, que deu aquele ensinamento, a mulher com fluxo de sangue, e que Jesus foi para o deserto jejuar 40 dias. Porque Jesus ensinou, né, os judeus a jejuarem. As pessoas ficam se apegando nisso. Isso não é a cruz, isso é o que Jesus fez antes da cruz.
O evangelho tem que falar da cruz. 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz, está vendo que Paulo chama o evangelho da graça, que ele pregava de palavra da cruz? Porque o evangelho da graça evidencia o que foi feito no Calvário. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. Nós estamos aqui, amados, pregando o poder de Deus. Estamos aqui pregando a palavra que evidencia a cruz, que diz que o pecado foi aniquilado, que nós fomos abençoados com todas as bênçãos pelo que Jesus fez. Percebe? Isso é o evangelho da cruz. Que o Senhor foi o fim da lei ali, a fronteira da lei para a graça foi a cruz. Jesus foi o Cordeiro de Deus no Calvário. Ou seja, ele cumpriu então o que a lei exigia. Mas o sistema não fala isso. O sistema diz que para ser salvo tem que pagar o preço, que você para ser abençoado tem que fazer a campanha. Vocês percebem que essas coisas não são evangelho? Evangelho tem que falar da cruz. Diz que você é pecador, sendo que a palavra diz que você já é nova criatura. Eles dizem que você é nova criatura e pecador ao mesmo tempo. Isso é uma loucura, isso não faz sentido nenhum. Ou seja, isso não é evangelho. 1 Coríntios 2,2. Porque nada me propus saber entre vós. Paulo dizendo, olha, não vim aqui com sabedoria de palavras, filosofias humanas. O meu papo com vocês não é esse. O meu papo, minha conversa com vocês é essa aqui. Nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus de Nazaré. É o que está escrito aí? Não. Eu prego Jesus Cristo e este crucificado. Pegou? Pegou ou não pegou? Então Paulo ficava evidenciando Jesus de Nazaré? Não, porque Jesus jejuou no deserto, porque Jesus ensinou a jejuar, porque Jesus fez e aconteceu, porque Jesus cumpriu o mandamento assim assado, Jesus se batizou nas águas, porque Paulo ficava falando isso? Evangelho da graça é cruz. Então eu prego Jesus para você e este crucificado. Eu não falo do Nazareno, eu falo do crucificado, ou seja, eu falo da cruz. Percebeu? Por isso Paulo ensinou a igreja a pertencer a Jesus ressuscitado. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo. Olha aí. Para pertencerem a outro. Que outro? Aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Percebeu? Temos que pertencer àquele que ressuscitou. Mas a igreja pertence ainda ao Jesus de Nazaré. Só fica baseando a sua vida em Jesus de Nazaré. Ou seja, a igreja em geral não retira o que é bom do que Jesus de Nazaré ensinou. Não, vive tudo o que ele ensinou, inclusive o que pertencia somente à lei. Né? E não fala da cruz. Eles não falam dos resultados do Calvário. Então eles não pertencem ao outro, como está aqui. Eles pertencem a Jesus de Nazaré. Entende? Então hoje você aprendeu conosco a identificar com alguns exemplos. Como eu disse, existem muitas outras coisas que nos permitem, né, identificar um falso evangelho. Eu dei aqui 5 exemplos. Tá? Então, amados, vejam bem, você recebeu a graça, você conheceu a graça de fato agora, então permaneça firme na graça, esse é o teu chamado. Porque a graça é o único evangelho. Então, se você aprendeu a graça, você aprendeu de Cristo. Antes você não tinha aprendido de Cristo. Ah, mas irmão Cristiano, eu vim da igreja universal, eu vim da igreja batista, eu vim da assembleia, eu vim da católica. Antes você não ouviu falar de Jesus. Agora, em graça, você sabe quem é Jesus. Vocês estão percebendo o ponto? Somente o evangelho da graça revela Jesus ressuscitado e fala dos benefícios da cruz. Então, aprendeu sobre Jesus verdadeiramente, ou seja, em graça, então fique firme nisso. Eu encerro com Colossenses 2, versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Jesus Cristo o Senhor, olha só, eles receberam como? Em graça, obviamente Paulo pregou a graça para eles. Então, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Esse é o meu chamado para você hoje. Eu faço minhas estas palavras de Paulo. Assim como vocês acabaram de receber a revelação de quem é de fato Jesus,
que é por meio da graça, revelação da graça. Recebeu a revelação? Então esteja enraizado nesta revelação. Antes vocês pensavam que conheciam Jesus, que conheciam a palavra, eu também pensava. Mas nós só conhecemos Jesus de fato quando conhecemos a graça do Senhor, que Ele mesmo revelou ao apóstolo Paulo e que pela misericórdia chegou até as nossas vidas hoje. Então louvamos a Deus pela revelação da graça e somos gratos a Deus por conseguirmos identificar o que é evangelho, que é a graça, e o que não é evangelho. Louvado seja Deus por isso.